Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui todas as manhãs, tem um devocional, uma reflexão aqui, rapidinho, no máximo 10 minutinhos, para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está no capítulo 6 de João, versículo 16, que diz: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5, 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Amém. Então aqui nós temos o episódio que Jesus anda sobre as águas. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, é relatado também que Pedro também anda sobre as águas. Em Marcos, diz ali que eles ainda não tinham entendido o milagre dos pães que tinha acontecido há pouco, naquela tarde. Né? E aqui em João, Lucas nem cita, e aqui em João é bem mais resumido, mas me chama a atenção que Jesus estava indo sobre as águas. Eles, marinheiros experientes ali naquelas águas, naquela região, não sei se estavam com algum tipo de iluminação, provavelmente ali, né, com as lanternas de fogo, lampiões, ou algo parecido, e ficaram aterrorizados com Jesus se aproximando, até que ouviram a sua voz, até que ele falou: Sou eu, não tenham medo. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos numa escuridão, nós estamos chamando Jesus, nós estamos clamando por Ele, nós muitas vezes não conseguimos perceber Ele chegando e continuamos aterrorizados, amedrontados na situação em qual nós estamos. Parece que às vezes não tem saída, parece que não vamos conseguir, mas Jesus está sempre caminhando em nossa direção, Jesus está sempre conosco. E muitas vezes nós estamos aterrorizados e não estamos percebendo. Então nós temos que perceber a voz dele, nós temos que estar atentos para ouvir a voz dele, para entender que é ele, e para não termos medo, para ouvirmos a voz dele: Sou eu, não tenha medo, não temo, sou eu que estou chegando no seu barco. É ele que vem até nós, ele está a todo tempo, e nós temos que ir de encontro a ele, nós temos que estar abertos e sensíveis a ouvir a sua voz, nós temos que aprender a reconhecer a voz dele para não ficarmos amedrontados ou aterrorizados. São as palavras utilizadas aqui, porque ele tem o controle de tudo. Se ele multiplicou os pães, ele andou sobre as águas, ele curou os enfermos, ele venceu a morte, ele é o único que pôde nos tirar das presas da morte. Foi ele que foi até a cruz para pagar todos os nossos pecados e as nossas transgressões. Somente ele é o verdadeiro Deus. Então nós temos que treinar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para ouvir e perceber a voz dele, ouvir a voz dele e perceber que ele está próximo. E para nós buscarmos isso, nós temos que buscar a intimidade com ele, com a leitura da palavra e com tempo de oração, tempo de busca nele no secreto, de Mateus 7,7, de estarmos no nosso lugar de oração. Então nós temos que buscar a reconhecer a voz dele, porque a partir do momento que eles ouviram a voz dele em
Mateus vai dizer ali, que daí Pedro fala, se és tu mesmo, me chama para que eu ande sobre as águas e vá até você. E ele chama, vem, e se ele não reconhecesse a voz de Jesus, ele não teria ido. Então, conhecer a voz, aprender a ouvir a voz aqui, provavelmente era uma escuridão total ali, se não pela a luz dele, mas provavelmente não dava para perceber a fisionomia de Jesus. Então eles ficaram aterrorizados até ouvirem a voz dele. Então, quando nós estivermos em situações assim aterrorizantes, com medo, numa escuridão sem saída, nós temos que parar de ouvir as vozes de fora e se concentrar em ouvir a voz do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Ouvir a voz dele, que é doce e suave. Então, buscar ouvir a voz dele, aprender a ser sensível à voz dele, à voz do Espírito Santo também em nossa vida. Amém? Então, que nós possamos sempre estar atentos à voz dele. Que Deus te abençoe, fortaleça um excelente dia, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.